Essa história começou com nosso protagonista maníaco das batalhas, Julian Mercadel, que ficou encantado por ter despertado com o comércio do alquimista. Mas parecia ser o único feliz lá, porque os outros ficaram em silêncio. O pai de Yulan, chefe da família Mercadel, ficou furioso porque o comércio de seu filho acabou sendo um alquimista simples. Ele esperava que seu filho fosse pelo menos um espadachim ou um grande feiticeiro, já que ele próprio era um santo da espada. Mas que seu filho obteve uma negociação que, para ele, nada mais era do que uma zombaria, era algo impossível de aceitar. Todos os servos e o padre presente. Eles pensaram que a família Mercadel estava terminada. Mas nosso garoto não entendeu tanto por que tanto barulho, porque estava convencido de que o alquimista era o melhor comércio de todos, e que mesmo suas estatísticas finais superaram as de um santo da espada ou um mágico. Claro que, para seu pai, nada mais era do que uma desculpa, porque aos seus olhos o alquimista era o comércio mais fraco e sem qualquer utilidade. Julia alegou saber tudo sobre os alquimistas desde que ela era bebê e até havia completado o jogo muitas vezes, mas os outros não tinham ideia de que jogo ela falou. Então eles não acreditaram nele. O pai perguntou ao padre se ele tinha certeza de que não havia cometido nenhum erro no resultado. O padre confirmou que o jovem professor já tinha 15 anos e que seu status havia sido revelado depois de tocar a pedra sagrada, que concluiu oficialmente a cerimônia. O status é uma bênção divina dos deuses, não algo entregue aleatoriamente, e sempre reflete a personalidade, o treinamento e a vida da pessoa até agora. A linha da família também influencia. Mesmo assim, Mercadel o incomodou que, apesar de ser o santo da espada, seu filho mais velho não teria herdado a mesma habilidade. Acima, havia a possibilidade de ser um forte desejo de Yulan refletido no resultado. Mercadel jogou um punho, que Yulan conseguiu se esquivar porque ele já esperou a reação furiosa de seu pai. Mercadel foi responsabilizado por ter demonstrado inconscientemente um certo afeto paterno, enquanto Yulan foi empolgado com a adrenalina de ser atacado por um santo da espada. Nesse momento, o outro filho de Mercadel interrompeu e expressou seu desejo de realizar a cerimônia também. Mercadel colocou todas as suas esperanças em seu segundo filho, Emmanuel, nascido de um amante que até então não era tão bom quanto Yulan em estudos ou em artes marciais. Yulan sentiu a tensão, se moveu para Emmanuel e então o padre pediu que ele colocasse a mão na pedra sagrada. Mercadel orou porque desta vez algo correu bem e suas orações foram ouvidas. Emmanuel acordou como um santo da espada, o que fez Mercadel se encher de alegria e tratá-lo imediatamente como seu filho favorito. Emmanuel sorriu arrogantemente enquanto olhava de lado para Yulan e declarou que agora foi demonstrado que era superior a ele. Yulan, por outro lado, achava que estava bem, já que Emmanuel poderia se tornar mais forte com essa classe e também o convinha para que seu pai o deixasse em paz. Embora Yulan quisesse brigar com ele mais tarde, Mercadel já havia decidido algo. A partir de agora Emmanuel seria seu sucessor e o próximo chefe da família. Além disso, antes do público, ele espalharia a notícia de que Emmanuel era seu filho legítimo. Emmanuel agradeceu ao pai por isso, enquanto Yulan realmente se importava. No entanto, Mercadel já havia tomado outra decisão, desenterrando Julian e jogando-o para fora da família, porque ter um alquimista em casa seria uma pena. Ele ordenou que ele deixasse a mansão imediatamente. E assim, nosso garoto foi expulso sem sequer ser capaz de replicar, e com a proibição de recorrer o nome Mercadel em qualquer lugar. Yulan não entendeu por que eles odiavam tanto os alquimistas. Então ele percebeu que sua donzela pessoal, Roden, estava lá, mas nunca esperou que ele olhasse para ele com desprezo e o abandone sem mais delongas. Yulan nunca imaginou que ela iria embora também. E agora ele não tinha um lar para voltar, o que significava que, de certa forma, estava finalmente livre. Então ele abriu a janela do estado para revisar suas estatísticas e planejar seu próximo movimento. Seu comércio foi efetivamente alquimista de nível 1, com 4 pontos de ataque, 5 defesa e 120 de poder mágico, juntamente com a capacidade de processamento de nível 1. Yulan pensou que agora ele tinha que ficar mais sério, já que não tinha apoio e o expulsou de casa, mas a seu favor, a maioria das coisas neste mundo era igual àquelas do jogo. Antes de chegar aqui, Yulan era obcecado por um jogo chamado História do Fantasia, na qual os jogadores tiveram que escolher um comércio, derrotar monstros e adquirir novas habilidades. Yulan havia dominado todos os negócios, independentemente do resultado final. Sempre foi o mesmo que acabou chorando com tanta repetição de todos eles descobriram que o alquimista era o seu favorito porque ele ofereceu mais possibilidades do que qualquer outra classe. Agora, Julian os organizou para levar com eles ferramentas básicas, algum dinheiro e, o mais importante, minerais raros necessários para algo que ele sempre quis fabricar. Com as pedras, ele criou um objeto e, com tudo pronto, ele estava ansioso para continuar fabricando e implementando as estratégias que planejara no jogo. Yulan estava preparado para iniciar seu desafio final e queria saborear cada momento. A cena mudou para derrotar duendes com uma adaga forjada das pedras. Depois de terminar alguns deles, ele sentou-se em uma pedra pensando em quão fracos eram esses duendes.
Eu estava acostumado a caçá-los em segredo desde a infância. Mas agora que ele tinha seu status, ele também obteve pontos de habilidade ao fazê-lo. Seu nível ainda estava em 1, como ele queria. Ele já havia feito uma pulseira amaldiçoada que forçou o portador a permanecer no nível 1. Era seu objeto favorito, porque ele gostava de desafios. E quando removido, seu nível real, com toda a experiência acumulada, foi refletido novamente. Yulan verificou e esperou por usar seus pontos de habilidade. Ele gastou um SP para adquirir a capacidade de avaliação e tentou no duende que ele havia derrotado antes. Então, eliminou as rochas ígneas de boa qualidade. Ele pegou nozes duras na floresta e repetiu o processo para reunir materiais suficientes para fazer uma granada de mão. Estes se tornariam uma de suas principais armas a partir de agora. Com eles prontos, ele saiu em busca de um objetivo para provar. Ele jogou um coelho assassino e o matou com um único golpe. Nesse momento, ele notou outra presença atrás dele e lançou outra granada, mas acabou sendo sua antiga donzela. Eles cercam com uma mala na sua mão. Ela ficou surpresa com granada e ambos gritaram com Scary ao mesmo tempo. Então, ele o acusou de tentar matar a empregada que o serviu por anos. E Yulan respondeu que teve sorte de não ter removido o seguro da granada, porque, senão, os dois teriam voado em pedaços. Então ele perguntou se o pai ou o irmão dela a enviaram para arrastá-lo de volta para casa. E ela respondeu a ele com outra pergunta, que se ele realmente acreditasse que eles seriam tão gentis. Ele explicou que havia renunciado ao seu trabalho como donzela na mansão, já que seu plano de garantir uma vida estável ganhando depois disso. Yulan continuou a enfrentar mais monstros e armazenou mais de 20 gararrudos e bestas teimosas. Ele fez alguns preparativos adicionais para sua próxima batalha e depois descansou por um tempo deitada na grama, animada por ter caçado tantos monstros. Agora eu queria lutar contra uma criatura incrivelmente forte. Então, embora ele estivesse cansado, ele decidiu pular seu sonho, porque parecia uma perda de tempo e arriscar tudo na próxima luta. Ele disse a si mesmo que, para alguém de nível 1 como ele, tudo foi reduzido à preparação, então ele teve que reunir materiais com muito mais cuidado. Ele encontrou um sapo veneno do nível 10, um monstro famoso por sua pele altamente tóxica, e ele sabia que tinha que caçá-la por seus seguintes objetivos. Yulan derrubou alguns sapos venenosos com flechas, tomando cuidado para não entrar em contato com elas porque seria letal. Ele permaneceu à distância, os matou e os manteve na caixa de objeto olhando-os primeiro com as flechas. Enquanto fazia isso, ele viu outro em uma árvore e se preparou para matá-lo imediatamente. Mas ele não percebeu o ambiente e escorregou à beira de um penhasco. Ao mesmo tempo, o sapo pulou em sua direção e sua mão direita entrou em contato com a pele tóxica. Ele conseguiu matá-la com uma faca, mas era tarde demais. O veneno o contaminou. A dor insuportável o fez perceber que havia cometido um grande erro e que, se ele continuasse assim, ele estaria morto em poucas horas. Ele correu por toda parte procurando algo que poderia servir como um antídoto. Sem sucesso e mesmo nessa situação mortal, sentiu a mesma emoção de um desafio, com uma experiência quase à morte. Ele encontrou uma caverna e procurou ervas medicinais, mas para o sorteio dele, Dan Cueva já era habitada por um monstro de nível 140 e fim 2. Uma raposa prateada, um lindo animal de pele brilhante e inteligência suficiente para entender a fala humana. Parecia gravemente ferido, cegamente por uma luta territorial contra outro monstro. Yulan e a raposa prateada foram encarados por alguns segundos, até que ele teve uma ideia, fazer um acordo. Ele lembrou que a raposa tinha resistência ao veneno, então propôs curá-lo em troca de obter uma cura para si mesmo. A Fox não entendeu como ele planejava alcançá-lo, mas, em vez de explicá-lo, Yulan simplesmente começou a funcionar. Ele pegou uma poção de cura avançada e, com ela, a ferida da raposa curou instantaneamente. Então, para produzir um antídoto, ele pegou uma amostra do veneno de sapo e o injetou no braço da raposa. Ele esperou algumas horas enquanto preservava sua força e finalmente extraiu um pouco de sangue da raposa prateada. Esse sangue serviria como um antídoto, pois continha a capacidade de resistência de envenenar. O último passo foi injetar esse sangue no braço direito. Então ele esperou enquanto o sol começou a usar, e exatamente quando pensou em ligar o fogo, perdeu o conhecimento devido ao forte efeito do antídoto. A raposa, curiosa, abordou-se para examiná-la e parecia ter outros planos para ele. Enquanto isso, Yulan sonhou com os tempos que havia perdido no jogo devido ao excesso de confiança. E no sonho dele, eu, mais velho, perguntei se realmente valia a pena jogar tanto, lembrando o que nos jogos que ele não precisava se preocupar com a fome ou a dor. Julia acordou com o choro de alguém e descobriu que estava deitado no colo de uma garota que disse que havia esperado muito para acordar. Ele se perguntou quem era aquele pequeno nu, enquanto a garota reclamava de como ele era chato enquanto dormia. Quando Yulan perguntou quem ele era, ela ofendeu a abrupção de suas palavras, alegando que, depois de passar a noite juntos, eles já tinham um vínculo. O comentário o fez tremer. A garota perguntou se ele se lembrava da raposa que o salvou ontem. Yulan lembrou que, nos jogos, às vezes havia monstros que adotavam a forma humana, embora fosse algo muito raro.
A raposa prateada estendeu a mão dizendo que eles deveriam se apressar e ao colocá-la no dele. Yulan lembrou-se imediatamente de quando ele tentou fazer. A Fox explicou que ele só tentou formar um contrato para lutar com ele, mas Yulan não queria a ajuda de ninguém. Então ele se desculpou e correu o mais rápido que pôde. Se ele recebesse ajuda ou fizesse um contrato, ele perderia o significado de seu jogo solo e arruinaria tudo. Ele correu para tropeçar e cair entre as buchas da floresta. Ao se levantar, ele reconheceu que estava fraco e cansado e que poderia morrer se continuasse caçando naquele estado. Naquela época, ele ouviu barulho e decidiu ir em direção ao caminho para encontrar um carrinho que o levou a um lugar mais seguro. Ele viajou para a cidade mais próxima e foi direto para a Guilda dos Aventureiros. Lá, ele foi ao balcão para trocar os materiais de monstros por dinheiro e, antes de tudo, ele pediu para se registrar como aventureiro. A recepcionista lhe entregou uma forma e, enquanto enchia, Juan pensou que deveria ter se registrado antes de caçar monstros. Ele entregou o formulário e logo recebeu seu cartão de guilda como aventureiro certificado. A recepcionista perguntou se ele queria uma explicação sobre o cartão e ele aceitou, apenas por precaução. Ela explicou que o cartão registrou seu nível e determinou que seu alcance, o nível 1 a 9 seria o rank F, de 10 a 40 noni seria o rank, e assim por diante em níveis mais altos. Mas não viu nenhum valor para isso, já que planejava permanecer no nível 1, então considerou que havia desperdiçado seu tempo ouvindo. Depois que a explicação chata terminou, ele perguntou onde recolher as recompensas pelos monstros, e a recepcionista respondeu que poderia entregá-los ali, esperando apenas pequenas barragens de um aventureiro F. Calmamente, Julian pegou uma montanha de monstros de sua caixa de objetos no balcão. A recepcionista e os outros aventureiros ficaram sem palavras ao ver que um novato de nível 1 carregava um espólio, e ela não pôde deixar de perguntar se realmente era o nível 1. Yulan sentiu o golpe da realidade, não estava em um jogo, mas em um mundo real. Então sua surpresa foi lógica. Para se justificar, ele inventou que simplesmente havia encontrado aqueles monstros que já tinham meio morto, que ele realmente não os havia derrotado e que tinha apenas sorte. E quanto à forma como ele os trouxera, ele explicou que tinha a habilidade de dinheiro do objeto desde o início. A recepcionista o considerou desconfiado no começo, mas ele não tinha motivos para não acreditar nele, então ele o deixou ser. Ele só comentou que se preocupou um pouco porque ainda era um alquimista, uma negociação não feita para combate. E o fato de ela ter uma caixa de objetos a levou a recomendar que ela se juntasse a algum grupo para precisar de alguém com essa habilidade. Finalmente, ela pegou os materiais e entregou-lhe o dinheiro. Yulan o combinou, já que ele não precisava passar por muitos procedimentos. Quando estava prestes a abrir a porta para sair, ela se abriu repentinamente de fora com uma força brutal e a jogou de volta. A pessoa responsável era um homem de pele forte, com armadura de alto nível, que pediu desculpas com Yulan por tê-lo atingido sem querer ao entrar. Ele conseguiu perceber que Yulan era novo, já que não se lembrava de vê-lo antes. Então ele perguntou sobre seu comércio e Yulan respondeu que ele era um alquimista. O cara preocupado com ele, sem querer parecer desanimador, ele disse a ele que os alquimistas não eram adequados para aventureiros, então ele deveria considerar outro emprego. Yulan foi incomodado ao receber um conselho de lixo de um estranho e, embora esse homem parecesse forte, ele não se importava no mínimo. O assunto pediu desculpas por se intrometer e Yulan disse que não o incomodava, embora por dentro estivesse furioso. Então ele deixou a guilda rapidamente, pensando que esse homem era um velho irritante que deveria ignorar a próxima vez. Enquanto isso, esse mesmo homem ficou surpreso ao ver a quantidade de monstros que Yulan havia liberado à recepcionista. Agora Yulan precisava encontrar acomodações e retomar antes de retornar à floresta para continuar sua aventura solo. No entanto, no final do dia, não tinha mais dinheiro, porque as despesas eram muito maiores do que eu esperava. Sem outra opção, ele teve que retornar à guilda para se tornar mais eficaz. Desta vez, ele pediu à recepcionista que comprasse o lobo garrudo, o que a deixou ainda mais surpresa do que com os monstros anteriores. Ela perguntou se ele realmente havia se tornado um aventureiro ontem, já que era difícil para ela acreditar que um novato trouxe um monstro de mais 60 de nível. Mas Yulan tentou explicar que, de fato, ele o havia levado para lá. Naquele momento, o mesmo assunto apareceu antes e o reconheceu do confronto que tinham na entrada da guilda. Yulan queria evitá-lo a todo custo, mas o homem queria descobrir o tumulto e, aliás, lembrou-o de seus conselhos de que os alquimistas não eram adequados para a vida de aventureiros. Foi então que ele notou o lobo de garrudo e pensou que Yulan estava apenas por curiosidade ao ver um monstro tão forte. A recepcionista liberou a bomba. Esse monstro realmente pertencia a Yulan. O cara ficou surpreso e perguntou como diabos caçou uma criatura. Ele supôs que Yulan deveria fazer parte de um grupo. Embora ele não tenha se lembrado de ninguém em sua rede para usar caçar garrudos wolves.
Yuula não queria ter mais problemas, então ele mentiu calmamente dizendo que estava em um grupo com um Bob. O homem ficou surpreso com o começo, mas depois de pensar nisso, ele acreditava que, se fosse o Bob que ele conhecia, ele poderia ter derrotado um lobo de garrudo se ele estivesse sozinho. Yuula não sabia o que estava passando por sua cabeça, mas estava feliz que a mentira trabalhou e até se sentiu grata por esse suposto Bob. O que eu não esperava era que o cara realmente chamasse Bob, que acabou na guilda naquela época. Esse Bob, bastante normal, abordou-se perguntando ao homem irritante, Jonas, o que aconteceu? Jonas perguntou se ele estava em um grupo com aquele novato, apontando para Julian. Bob olhou para ele por um momento e disse que nunca o viu em sua vida. Em um instante, a mentira de Juan foi exposta. Como parecia um aborrecimento, ele improvisou outra história. Ele disse que estava simplesmente na floresta quando encontrou o corpo do monstro ao pé de um penhasco, então decidiu buscá-lo e levá-lo à guilda. Jonas achou que parecia conveniente demais para um monstro cair de um penhasco e, tecnicamente, Yuula não mentiu, já que ele havia caído por um penhasco junto com um monstro antes. A recepcionista interveio e decidiu usar sua capacidade de avaliação para garantir que Yuula fosse realmente um alquimista de nível 1. Jonas perguntou sobre suas estatísticas e ela comentou que não acreditava que ele havia derrotado o lobo de garrudo, então talvez o acidente de penhasco fosse verdadeiro. Julian ficou aliviado por sua avaliação não detectar a pulseira amaldiçoada ou seu efeito, pois era um objeto de alto nível. Jonas se perguntou como ele havia trazido o corpo para lá, ao qual a recepcionista respondeu que tinha uma caixa de objetos. Jonas ficou muito surpreso, pois era uma habilidade muito rara e agora fazia sentido que ele pudesse transportar o corpo sem problemas. Julian queria pular todo esse drama como se fosse um capítulo de preencher um jogo. Mais tarde, a recepcionista pagou a ele pelo lobo garrudo. Yuula ficou feliz em receber uma soma muito maior do que antes, apenas por ter trazido um monstro mais de 60. Yuula pediu desculpas pelo que ele havia dito antes, e Yuula respondeu que não se importava, embora ele tenha tentado sair sem atrair atenção. No entanto, Jonas não pôde evitar acrescentar que, com uma caixa de objetos, mesmo uma desvantagem poderia prosperar como aventureiro. Então ele se apresentou formalmente, era Jonas, um aventureiro de rank B com um nível superior a 200, espadachim de grã espada e o homem de confiança da guilda para as missões importantes. Ele garantiu a Julian que poderia ir até ele se precisasse de ajuda. Julian ficou surpreso ao descobrir que um cara tão irritante quanto Jonas era realmente uma figura importante da guilda. Mesmo assim, ele decidiu ser cortês e trocar saudações, pois era conveniente manter boas relações porque planejava usar essa guilda no futuro. Naquela época, Jonas mencionou que precisava da ajuda de Julian, já que estava recrutando novos aventureiros para treiná-los e queria que ele se juntasse. Jonas conversou com paixão, convidando-o a se unir a outros novatos como ele e a ser amigo. Mas tudo isso parecia inútil para Julian. Ele ficou em silêncio por um momento antes de rejeitar completamente a oferta. Quando Jonas perguntou por quê, Yuula deixou claro que ele preferia aventuras solo. Jonas não acreditou, porque um alquimista é um trabalho de apoio. Mas Yuula pensou que era uma perda de tempo e simplesmente se desculpou, fugindo sem dar mais explicações. Ele até abriu a porta de um chute e pegou o primeiro carrinho que encontrou na estrada. Assim, ele desapareceu como uma explosão de vento, deixando Jonas surpresa por ter encontrado um personagem tão estranho. Enquanto isso, Yuula era muito irritante porque ele não aguentava se envolver com outras pessoas e tudo que ele queria era caçar monstros fortes. A única ideia de um treinamento de novato parecia um inferno que nem sequer iria nos seus piores dias. Mais tarde, ele chegou à floresta e desceu do carrinho, observando que o chão estava bastante enlameado. O cocheiro explicou que choveu um pouco lá, então deve ter cuidado ao caminhar e também avisou que essa floresta não era um lugar para entrar sem colegas. Yuula queimou só de pensar em aliados, especialmente se eles fossem como aquele velho irritante, porque tudo o que ele queria era ir sozinho. Mais tarde, ele entrou na floresta, onde havia alguns coelhos, embora eles não estivessem interessados. Parecia abordar um destino específico. Quando ele começou a ver rochas com mais frequência, Yuula calculou que estava prestes a conhecer o que estava procurando a qualquer momento. E, como esperado, ele encontrou uma aranha gigante 120, um enorme monstro envolto em seda e velocidade de luz. Yuula manteve sua presença e ficou parado porque essa criatura era mais forte do que qualquer outra que ele enfrentou até agora. Fique calmo e aguarde a oportunidade de dar o primeiro golpe na hora certa. Ele preparou um arco com uma flecha envenenada e atirou diretamente em uma das pernas da aranha. Ele ficou feliz por ter coletado tanto veneno de sapo e melhorá-lo com alquimia para fazer flechas venenosas, já que as aranhas gigantes eram fracas para o veneno. Agora a batalha começou e a aranha reagiu imediatamente após ser alcançada pela flecha. Yuula percebeu que a aranha jogou um fio de seda em direção a uma árvore. Se ele se lembrava bem, a aranha estava se preparando para se jogar como um canhão.
Yulan se moveu imediatamente e mal conseguiu evitar o ataque impulsionado pela aranha, tirando-se dela. A criatura parecia furiosa enquanto Yulai gostava de enfrentar esse monstro na vida real, ao contrário do jogo em que ele já havia lutado com inúmeras vezes. Agora ele se preparou para a verdadeira batalha. Ele, um alquimista de nível 1, contra uma aranha gigante capaz de matá-lo em um único golpe. Seu coração estava batendo fortemente com a emoção de enfrentar um inimigo incrivelmente difícil em uma situação de uma maneira extrema. No entanto, mesmo depois de jogar dezenas de flechas e granadas, a maldita aranha não caiu tão fácil quanto no jogo. Começou a acabar depois de lutar por 3 horas seguidas. Ele acreditava que o veneno tornaria o combate rápido, mas a coisa ainda era difícil e era cada vez mais difícil evitar esses ataques rápidos. De repente, Yulan viu como a aranha gigante foi eliminada por outro monstro, e não por ninguém, mas um dinossauro de mandíbulas gigantes, uma feroz besta, 280 que media mais de 10 metros e governava toda a floresta, onde cada criatura era sua presa fácil. Yulan não esperava algo assim, ele nunca havia encontrado dinossauros nessas florestas dentro do jogo. Todos os seus esforços para matar a aranha foram em vão, e ainda assim, um monstro de 280 estavam em outra liga. Qualquer normal se sentiria terror nos ossos, e Yulan sabia que um nível 1 como ele não tinha chance. Mas, apesar disso, o que eu senti foi uma emoção ainda maior para esse desafio inesperado. Com um sorriso louco, ele partiu para lutar contra o dinossauro que aplica veneno em sua adaga. O dinossauro gigante da mandíbula era um verdadeiro rival, mas nem reconheceu a presença de Yulan, já que o nível 1 era como uma formiga para ele. Yulan sabia que ninguém em sã consciência tentaria provocá-lo. Mas onde seria a diversão? Então ele disparou uma flecha envenenada para chamar sua atenção. Quando a flecha o alcançou, o dinossauro notou e começou a persegui-lo. Yulan gostou do ataque do dinossauro e, graças aos seus movimentos previsíveis, ele conseguiu evitar o ataque e tocar sua pele com um dague envenenado. A besta tentou bater nele com o rabo. Yulan viu vir e recuar mais alguns passos, mas de repente perdeu o equilíbrio na lama do solo, que já havia notado desde a sua chegada. Ele jogou contra ele. Por essa distração, recebeu completamente o campo do dinossauro, voando contra uma árvore. Ele tossiu sangue após o impacto brutal, mal consciente e perguntando: quer saber se ele ainda estava vivo, desde que o dinossauro não tivesse respiração. Com uma visão nublada, Yulan entendeu que ele iria morrer lá se desmaiasse, mas a única coisa que ele pensava era sobre a alta adrenalina que sentia desde que essa luta começou. Ele riu como um maníaco e agradeceu ao dinossauro porque estava com fome de uma situação de vida ou morte como essa e não mostraria gratidão. Ele precisava pensar em uma maneira de transformar essa situação desesperada, embora em seu estado atual nada tenha ocorrido. Mas, mesmo sem um plano, ele pensou que não seria tão ruim, ele só tinha que repetir o padrão de esquivar, atacar e sobreviver, como sempre o fez, para derrotar qualquer monstro. Ele se sentiu abençoado, como se tivesse nascido apenas por esse momento. Embora para o dinossauro sua estupidez não significasse nada, e ele já estava batendo com a aparência fixa de um predador, enquanto sua presa não. Nosso menino recebeu com um sorriso e uma adaga na mão. Foi um confronto impossível, com uma probabilidade de sucesso muito pequena, mas Yulan olhou para a morte direta, disposta a enfrentá-la. De repente, algo aconteceu. O dinossauro falhou seu golpe porque Yulan foi acusado pela mesma raposa de prata de antes. Ele não esperava isso, mas a raposa o jogou em um lugar seguro e disse-lhe para preparar uma poção de alto nível para si mesmo antes de seguir. Yulan gritou para que ele não lhe desse ordens e bebeu a poção de uma bebida enquanto a vagabunda foi transformada em sua forma humana. Ele se lembrava dela antes, mas desta vez percebeu que se vestia de maneira diferente. Uma vez curado, Yulan disse para ele sair e deixá-lo em paz, mas ela insistiu que ele fez um contrato com ela. Ele a rejeitou imediatamente, sem nenhum interesse, mesmo quando ela enfatizou que seria um grande aliado graças à sua capacidade de humanização. Yulan o Crinchin. Quando ela perguntou o porquê, ele respondeu que nunca planejava formar um contrato com um monstro porque ele não fazia parte de seu desafio. A raposa permaneceu atordoada, perguntando qual foi esse desafio. Julia explicou de uma maneira simples: é como impor limitações a si mesmo. Ela perguntou a ele que tipo de limitações e ele respondeu: algo como optar por permanecer fraco de propósito. Ela não entendeu por que alguém faria isso, e ele respondeu: porque é mais divertido assim, como estou fazendo uma corrida solo, não posso formar um contrato com você. A cadela prateada entendeu suas palavras, mas argumentou que ainda seria bom fazer um contrato, pois ela não era uma aventureira, mas um monstro, então tecnicamente permaneceria solitária. Esse argumento mudou sua decisão. Como Yulan estava determinado a superar monstros com sua própria força e não podia aceitar tratá-la como um objeto simples, então ele se recusou a depender dela e disse a ela para continuar seu caminho enquanto ele partia. Ela perguntou para onde ele estava indo, e ele respondeu que iria resolver contas com aquele maldito dinossauro. A Fox não pôde permitir, porque com sua avaliação,
Ele viu claramente que ele era apenas um nível 1 e não tinha como ganhar essa luta absurda. Yulan sabia que suas palavras faziam sentido, mas ainda assim ela conseguiu, deixando claro que ela não o deixaria passar. Yulan perguntou a ele por que ele fez tudo isso. Ela respondeu que era porque ele era seu salvador e não podia permitir que as mandíbulas da morte fossem totalmente jogadas. Yulan o viu como outro desconforto e disse a ele que salvá-la também havia sido benéfico para ele antes. Então, eu não queria que isso se sentisse endividado. Em suma, eu queria que fosse removido do meio. Mas ela se recusou categoricamente, deixando-o se perguntando o que fazer agora, por que forçá-la não funcionária, já que ele poderia facilmente aceitar como antes. Então, uma ideia ocorreu a ele e perguntou por que eles não lutaram até a morte. Ela não entendeu por que teria que lutar até a morte contra ele e ele respondeu que era óbvio. Embora pareça humano, ele ainda era um monstro e era natural que humanos e monstros lutassem até que ele fosse morto. A cadela prateada deixou claro que ele não tinha intenção de lutar contra ele, mas nosso garoto mudou para a posição de combate sem aviso prévio e apontou para ele com sua adaga. Mas mesmo quando a adaga quase tocou os olhos, ela não se mexeu. E o plano de Yulan de reagir falhou porque ele realmente não tinha intenção de prejudicá-lo. Ele perguntou a ele por que ele não se esquivou disso. Ela respondeu, deve ser óbvia, já que já deixou claro que não tem interesse em lutar com ele. Yulan agora se sentia entediado e simplesmente começou a chutar a pura árvore de frustração. Yulan sabe que é incrivelmente difícil superar esse dinossauro, mas ainda assim, não é que ele não tem estratégia para enfrentá-lo. Ele caminhou pela floresta até sentir que a raposa prateada não a seguia mais. Ele assumiu que precisava perder o interesse em concordar com alguém como ele, o que veio bom, já que é o cara que gosta de fazer as coisas sozinho. Yulan foi ao lugar onde ele havia lutado antes contra a aranha gigante para procurar alguma coisa. Ele estava pensando que a escalada poderia aumentar suas probabilidades contra esse dinossauro, mas ainda estritamente se agarra ao seu estilo de nível 1 com a pulseira amaldiçoada. Finalmente, ele encontrou o que estava procurando, a pedra de maná da aranha gigante. Ele ficou feliz por não ter sido quebrado, já que as pedras dos monstros de maná podem ser usadas para criar ferramentas mágicas. Além disso, ele havia caçado aquela aranha gigante apenas para obter essa pedra de maná. E tendo 40 pontos de habilidade salvos, ele tinha muitas opções para se armar. Ele gastou 4 pontos para adquirir a percepção de maná e outros 4 em manipulação de maná. Yulan gostou do trabalho de alquimista extremista Ao porque ele poderia adquirir habilidades mágicas com pontos de habilidade. E depois adquiriu a capacidade de criar ferramentas mágicas. Essa habilidade permite que você fabrique ferramentas mágicas com a ajuda de Mana Stones. E agora eu só precisava atribuir os pontos de habilidade restantes para aumentar essas habilidades com precisão de acordo com suas necessidades. O seguinte foi proceder a criar uma ferramenta mágica. E foi quase uma batalha em si, mas finalmente conseguiu processar a pedra de maná. Era extremamente cansativo tanto física quanto mentalmente, e o fato de ser até um alquimista do nível 1 constantemente o lembrava de seu limitações. Agora Yulan usou a habilidade de criação para moldar a pedra maná processada em um anel redondo. E assim, ele finalmente criou o anel de manipulação do fio. Yulan se sentiu confortável movendo a mão com o anel. E indo para o principal, ele disparou um fio de aranha como aranha gigante em direção a uma pedra. Yulan ficou feliz porque a partir de agora eu podia confiar nesse anel, independentemente da situação. Mas mesmo com isso, apenas sua defesa havia melhorado, então ele ainda precisava criar mais maneiras de enfrentar esse dinossauro insano. Primeiro, ele praticou por um tempo com um anel de fio. E uma vez que ele se acostumou, era hora de caçar aquele dinossauro de grandes mandíbulas. Enquanto isso, o dinossauro acabará de esmagar um par de duendes como em qualquer caça. E naquela época, Yulan o detectou com a capacidade de percepção de seu maná. Yulan não perdeu tempo e atirou nele uma flecha envenenada no olho esquerdo. Foi um golpe crítico, e o ponto fraco dos dinossauros não é muito diferente de qualquer outra criatura. Os olhos. Ele supôs que também era o lugar mais vulnerável para envenenar. E se ele não tivesse se mudado muito da última vez que um dinossauro apareceu, ele o teria assinado para os olhos desde o início. Lembrou-se do estilo de ataque usual do dinossauro, ariete e varredura com a cauda. E como não tem ataques à distância, como jogar fogo, tudo é um combate próximo. Yulan se preparou para acompanhar o dinossauro e evitar seus ataques. E desta vez eu estava muito mais preparado. Então ele desencadeou um fio para uma árvore próxima e se jogou nessa direção para evitar o ataque de Dragon. Agora Yulan estava lutando como aranha gigante, e dessa maneira, seus movimentos também seriam muito mais rápidos que o normal. Ele atirou em algumas flechas envenenadas mais para o dinossauro, fazendo-o tremer um pouco. Yulan sabia que essas flechas não seriam muito eficazes, pois sua capacidade ainda estava no nível 1, mas o veneno que eles carregavam era o que adicionaria danos ao longo do tempo. Eu queria manter essa estratégia e, eventualmente, derrotar o dinossauro com ataques repetidos para alcançar a vitória neste confronto impossível. Agora tudo foi reduzido a quem suportaria mais, porque em comparação com o dinossauro, Yulan teria que exigir muito para manter a luta, mas isso não se preocupou. Pelo contrário, ele gostou que o monstro não caiu em um único golpe,
porque assim a luta teve emoção. E naquele momento eu estava gostando como nunca antes. Yulan continuou correndo repetindo a mesma tática por 3 horas seguidas. Mas o dinossauro ainda não estava caindo. Então ele decidiu arriscar tudo agora. Se funcionasse, o dinossauro cairia. E se não, quem morreria seria ele. Ele preparou e levantou a mão esquerda para mirar na cabeça do dinossauro, atirando em um fio em direção ao nariz. Inesperadamente, Yulan se jogou na cabeça do dinossauro e ele começou a sacudi-lo para jogá-lo. De alguma forma, Yulan manteve o equilíbrio na cabeça do monstro e esperou a hora certa para encher a boca com muitas granadas e venenos. O dinossauro sofreu danos em massa devido à explosão e toxinas, mas ainda sobreviveu e bateu a cabeça contra uma pedra para finalmente sacudir Yulan. Yulan caiu no chão com um golpe brutal e alguns ossos podem ter quebrado com ele. Agora eu estava em sérios problemas contra esse dinossauro e, com apenas mais um rugido do monstro, foi o suficiente para convencê-lo de que ele não poderia vencer desta vez. Nesse momento, ele ouviu a voz da raposa prateada, que estava assistindo sua luta por um tempo, perguntando se ele precisava de uma mão. Yulan perguntou se ele só havia vindo para salvá-lo, ao qual ela respondeu sim, mas colocou uma condição: ele teria que formar um contrato com ela. Ele tinha certeza de que claramente precisava fazer um contrato porque seu poder era a única coisa que poderia salvar sua vida e também conseguiu domar a monstro excepcional como ela. Yulan perguntou por que ela estava tão determinada a formar um contrato com ele. Ela argumentou que era porque nenhum vínculo poderia ser mais forte do que aquele em que ambas as partes teriam salvado suas vidas. Então ele decidiu ficar ao seu lado. Yulan não conseguia entender essa lógica e se perguntou se era uma perspectiva única dos espíritos da raposa de prata. Ela disse a ela para aceitar, porque ela também tinha que valorizar sua vida. E Yulan não pôde negar que ele a valorizou. Mas quando ela pediu que ela fizesse um pacto, Yulan a transformou repetidamente pensando que não podia vencer o dinossauro agora e que não seria divertido morrer assim. Depois de uma insistência para formar um pacto, a resposta ficou clara para Yulan: rejeitou a plana e não queria formar um contrato sob nenhuma circunstância. Sua recusa fez perguntar desesperadamente por que ele estava sendo tão teimoso mesmo nessa situação e não aceitou sua ajuda, a qual ele respondeu que seria muito humilhante de depender de uma garotinha dourada para sobreviver. Ela gritou: "E a quem você chama de garotinha dourada?" Mas ainda assim, ele ainda não queria viver com vergonha. Ela ressaltou que foi ele quem estava rastejando no chão apenas alguns momentos e que também era. Ele estava sendo muito estúpido porque, embora tenha admitido que não poderia vencer assim, ele ainda não aceitava ajuda. Ele explicou que este era apenas um daqueles momentos em que eles normalmente deveriam assinar um contrato. Mas Yulan não gostou do normal e se desculpou dizendo que ele apenas o pegou de surpresa a aparição inesperada do dinossauro, mas agora ele simplesmente lutava liberando uma das restrições que ele carregava enquanto procurava na caixa de objeto. A raposa prateada se perguntou o que ele estava planejando agora. Então Yulan tirou outra adaga com o rosto de poucos amigos, porque ele realmente não queria lutar usando a mão direita. Agora ele tinha punhais e anéis de aranha nas duas mãos, enquanto o dinossauro procurava. Yulan moveu as mãos um pouco e disse que essa era sua postura de combate habitual. Vendo-o, a raposa prateada perguntou qual era o sentido de não usar sua mão dominante até agora. Yulan respondeu que o motivo era simples: porque seria fácil demais para ele se ele lutasse usando sua mão dominante. Ele mencionou algumas restrições que foram impostas a lutar. Primeiro, mantenha seu nível fixo em 1. Segundo, haja em solitário. E terceiro, para lutar sem usar a mão direita que é dominante, está treinando com essas limitações desde que ela era criança neste mundo e mesmo depois de começar a lutar com monstros. Eu só usei a esquerda para lançar granadas, segurar a faca ou atirar nas setas. E agora que ele poderia usar as duas mãos, ele poderia liberar todo o seu poder. Yulan se preparou para o segundo ataque contra o dinossauro e foi atrair sua atenção. Seu corpo ainda era pedaços e mal conseguia andar, mas isso não seria um problema, pois ele tinha o anel de fio. Ele atirou no topo de uma árvore e chegou diretamente sobre o dinossauro. Yulan pousou rapidamente nas costas do monstro e cortou um longo trecho de pele com a adaga. O dinossauro se virou para atacá-lo, mas Yulan era esperado e esquivou-se do rabo usando um fio. Então ele mudou para o arco e começou a chover flechas ao redor do pescoço e torso do dragão. Seu objetivo e força com o arco eram muito mais fortes do que antes, graças ao fato de que ele agora usava a mão direita. Então ele teve que se aproximar para liberar algumas bombas na fera exausta. Uma vez que o dinossauro começou a mostrar sinais de exaustão, Yulan aproveitou a fumaça da explosão para cegar os olhos. O monstro lançou um rugido de dor, enquanto Yulan desfrutava de toda a implantação de suas táticas de combate nas proximidades. Naquela época, as endorfinas de Yulan estavam nas nuvens, a ponto de tornar a dor insensível e continuou a desfrutar de cada momento da caçada. A raposa prateada não podia acreditar no que viu e se perguntou se esse cara era realmente um nível 1. Ele usou sua capacidade de avaliação para confirmar e nunca pensou que um nível 1 poderia lutar assim.
Ele observou que cada um de seus ataques era fraco, mas ainda fornecido em vigor porque Yula atingiu corretamente onde doía. Ele começou a sentir pena do pobre dinossauro gigante naquele momento e também alívio de não estar do lado errado. Yulan terminou a luta e matou o dinossauro, cujo corpo caiu como uma pedra no chão. A raposa prateada olhou para Yula, que estava de pé como um profissional. Ao receber pontos de experiência e capacidade de derrotar o dinossauro gigante, embora sua experiência tenha sido bloqueada pela pulseira amaldiçoada. A raposa estava cheia de pensamentos quando de repente se assustou com os gritos de Yulan, que reclamaram de ter tido que lutar tanto para combater esse dinossauro. Ele ficou frustrado com o fato de ter que usar a mão direita e essa reação acendeu na mente da raposa a ideia de que talvez ele fosse algum tipo de lunático. Então Yulan passou um tempo passando seus pontos de habilidade. Então ele manteve o corpo de dinossauro na caixa de objeto. Ele sentiu algo enojado com o estado em que estava agora, mas nem mesmo, e precisava voltar à cidade. A raposa prateada observou com uma expressão mal-humorada, e vendo nosso garoto denso perguntou se ele queria algo dele. Mas sem sequer esperar sua resposta, ele o deixou passar e começou a andar. A raposa o seguiu enquanto Yulan estava indo para a estrada para procurar um carrinho. E embora ele tenha escolhido rotas difíceis entre montanhas e rios, a raposa o seguiu de perto. Finalmente, Yula, eles enfrentaram, surpreendendo-a. Quando ela perguntou se queria algo, ela respondeu que só queria formar um contrato com ele e Yulan já estava cansado de ouvi-lo. Ele decidiu correr o mais rápido possível para perdê-la, mas ela o seguiu muito bem até que ele se cansou e caiu de joelhos. Exausta, ele disse a ele que voltou para casa melhor, em vez de ser seguido que isso já era ridículo, ele simplesmente decidiu ignorá-la e ela o chamou de teimosa por continuar a se recusar a formar um contrato com ela. Yulan a chamou de teimosia, o que a irritou e afirmou que estava cansada de chamá-la, ei, ou você, porque ela tinha um nome e estava era mais para chamá-la assim. Yulan simplesmente correu novamente e a perseguição continuou sem parar. No final, Yulan chegou à cidade e parece que Fina o seguiu lá, escondendo seus ouvidos com um capuz. Ela era muito amigável com Julian, que ela não gostava, e tentou tirá-lo enquanto se dirigia para a guilda do aventureiro. No caminho, ele apontou para um gatinho para distraí-la e foi direto para a guilda para entregar o corpo do dinossauro gigante em troca de dinheiro no balcão. A recepcionista quase morre do susto ao ver o corpo de um monstro tão perigoso. Yulan esperava que ele fizesse isso calmamente, e como ela queria uma explicação, ele disse a ela que ela simplesmente o encontrava morto e o trouxe. A recepcionista não pôde deixar assim e disse que era sua responsabilidade supervisionar as atividades dos aventureiros, então ela precisaria entrar em contato com seus superiores. Nesse momento, Jonas chegou para ver o que o alvoroço causou, mas mesmo ele ficou em choque quando viu o corpo do dinossauro de grandes mandíbulas junto com o mesmo novato Jonas de nível achou 1. Incrível que Yula continue a encontrar monstros de alto nível e trazendo seus cadáveres repetidamente, mas ele não podia duvidar dele sem motivo. Então, sem muita esperança, ele perguntou que truque ele havia usado para conseguir esse monstro. Ao que nosso garoto respondeu calmamente que foi simplesmente pura coincidência que testemunhou o momento em que aquele dinossauro gigante caiu através de um penhasco. Jonas gritou, não há como algo assim acontecer repetidamente menos com um dinossauro tão forte que não poderia morrer de uma maneira tão ridícula. Yula assumiu que talvez a mesma desculpa não o serviria novamente. Naquela época, a recepcionista disse que o dinossauro tinha feridas de armas, o que significava que alguém o havia matado. Jonas perguntou se isso significava que Yula o havia derrotado. A recepcionista negou, pois era impossível para um alquimista derrotar um monstro tão forte. Ele decidiu revisá-lo novamente com sua capacidade de avaliação, e ele de fato seguiu no nível 1, o que não fazia sentido se ele realmente o derrotou. Isso trouxe à tona a grande questão de como Yula o corpo desse dinossauro. A recepcionista não tinha certeza se ele poderia roubá-lo de outro aventureiro. E Jonas disse que, se isso fosse verdade, seria um crime. Mas, novamente, não havia como ser tão fácil roubar tantas barragens de outros aventureiros. Ele perguntou à recepcionista se havia algum relatório de ladrão, ao qual ela respondeu que ainda não havia. Julian se perguntou se eles o estavam discutindo como se ele fosse um criminoso e agradeceu que pelo menos eles conversaram sobre isso em um lugar onde ele não podia ouvir luz. Nesse momento, alguém deu um passo à frente e disse a todos que esse garoto foi quem derrotou o dinossauro gigante e que ela mesma testemunhou com seus próprios olhos. Yulan reconheceu que essa testemunha não era outra senão boa, enquanto a recepcionista aceitou suas palavras como testemunho, embora não fizesse muito sentido do que uma garotinha que faz uma garota de ouro em uma floresta cheia de monstros. Mesmo assim, eu não consegui imaginar nenhum motivo para ela mentir e simplesmente aceitá-lo. Naquela época, um velho entrou com uma bengala e perguntou se havia algum problema. Esse velho era o professor da guilda, e Yulan o incomodou em vê-lo lá porque ele só tornaria tudo mais complicado para ele. A recepcionista explicou a situação ao professor da guilda, após o que ele perguntou a Yula se ele realmente foi quem derrotou o dinossauro gigante.
Yulan admitiu sim, que ele foi quem o caçou, e ele nem queria inventar desculpas porque a última vez que o pegaram com as mãos na massa fingindo estar com um Bob. O mestre da guilda olhou para ele estranhamente porque ele não podia acreditar. Mas quando a recepcionista deu a entender que Yulan talvez estivesse roubando as realizações de outras pessoas, o mestre da guilda a atingiu com a bengala e disse a ela que ela não deveria acusar alguém sem evidências. A recepcionista pediu desculpas a Yulan e pediu que ele não se ofendesse. Ele não o incomodou porque entendeu que era uma reação natural. Jonas, por outro lado, foi muito encorajado ao ouvir que Yulan foi quem derrotou o dinossauro. Enquanto isso, o professor da guilda sentiu-se aliviado ao vê-lo admitir, embora ele quisesse que Yulan explicasse como ele havia conseguido derrotar o monstro, mas mesmo se ele tentasse explicar, Yulan duvidou que eles entendessem. Então ele olhou para Fina e pensou que havia uma maneira melhor de resolvê-lo. Ele sorriu maliciosamente e disse que seria melhor mostrá-lo. O professor da guilda aceitou ver a confiança em suas palavras e aprovou. Julian deu um passo à frente e anunciou que havia alguém lá com quem ele tinha que ser duelo. E para seu oponente, ele escolheu Jonas dizendo que ele era o rival perfeito nessa situação. Yulan lembrou que Jonas era um aventureiro de mais 200 de nível, então enfrentar alguém tão forte não seria apenas emocionante, mas também se dissipou todas aquelas dúvidas irritantes sobre ele. Além disso, Yulan estava ansioso para fazê-lo porque os duelos tinham uma profundidade que as lutas contra monstros não podiam oferecer. O professor da guilda sentiu. Era verdade que seria melhor para Yulan medir com Jonas avaliar sua força. Mas quando ele perguntou a Jonas se ele aceitou o desafio, ele respondeu com preocupação de que não se importou, mas não tinha certeza de que era realmente correto enfrentar Yulan com uma diferença tão grande nos níveis. Yulan insistiu que Jonas era o mais indicado. Afinal, Yulan derrotou um dinossauro gigante que estava bem acima de sua capacidade, então ele não era suficientemente menos. Ele teve que provar contra um aventureiro formidável. Jonas não entendeu por que Yulan estava tão empolgado, mas ele ainda aceitou o duelo. O mestre da guilda o aprovou e, mais tarde, ambos os oponentes se reuniram no campo de treinamento atrás da guilda para vencer. Yulan ficou feliz por ter essa oportunidade, enquanto Jonas só lhe disse para avisá-lo quando ele estava pronto. Entre os espectadores estavam pessoas comuns e outros aventureiros e eles não puderam deixar de perguntar quem o corajoso que ousou desafiar Jonas. Aqueles que sabiam comentaram que o garoto alegou caçar um dinossauro de grandes mandíbulas, e esse duelo era experimentado. Fina também estava lá para ver a luta, confiando que poderia derrotar Jonas. Mas os outros não acreditaram dessa maneira e pensaram que era uma perda de tempo porque estavam convencidos de que ninguém na guilda poderia vencer Jonas. Por outro lado, inscreva-se no canal. Esse era o orgulhoso pilar da guilda e também um mentor de muitos novatos, algo que era perceptível na maneira como ele lidou com as missões. É por isso que Jonas, eu estava preocupado com Yulan, já que o trabalho de alquimista extremista ao Shao é não combinado, mais orientado para a produção do que a luta. Jonas conheceu muitas pessoas que enfrentaram essa realidade difícil e deixaram sua vida como aventureiro com aulas não combativas. Mas ele ficou surpreso ao ver que Yulan não desistiu e continuou como aventureiro, mesmo que ele pudesse ganhar a vida facilmente com ordens de transporte graças à sua caixa de objetos. Jonas se perguntou se esse era realmente o melhor para ele, e agora ele desencadeou sua espada para testar as habilidades de Yulan. De alguma forma, eu também pensei que esse duelo poderia ser uma perda de tempo, assim como os espectadores, mas o fato de Yulan ter derrotado um dinossauro gigante era algo que deveria ser verificado. Ele imaginou o quão aterrorizante ele teria sido para enfrentar aquele monstro, impossível de derrotar sozinho. Jonas estava planejando se ele simplesmente derrubasse Yulan ou terminando a luta com um leve golpe. Olhando para o nosso garoto, Jonas sentiu uma penalidade de ter que derrotá-lo. Mas no segundo, ele nem conseguia perceber quando Yulan se aproximou dele com um olhar aterrorizante em seu rosto. Todos os espectadores ficaram tão surpresos quanto Jonas, porque não esperavam que um nível 1 se movesse assim. Jonas tentou entender. Como Yulan poderia se mover a essa velocidade, algo impossível para um alquimista? Então ele notou o fio da aranha e isso lhe deu uma trilha do segredo após a velocidade de Yulan. Deixando isso de lado, Jonas imediatamente contra-atacou instintivamente. Não lhe custou muito, já que a força de ataque de Yulan não era muito. Jonas podia ver o potencial nele, mas ainda não acreditava que tinha o suficiente para derrotar um dinossauro de grandes mandíbulas. Enquanto isso, Julian ficou decepcionado porque concluiu que Jonas era fraco, o que levou toda a diversão. Então Yulia usou uma bomba para acelerar o duelo, e Jonas foi pego de surpresa pela granada. Jonas pensou que granadas eram uma arma que não dependia dos valores do Estado, por isso não era incomum que Yulia usasse-os. No entanto, a capacidade de usá-los de maneira eficaz e no momento certo,
quase perfeitamente, para evitar prejudicar aliados ou espectadores. Nosso menino começou a ficar sério quando mais granadas e Jonas lembrou que, sendo um alquimista, deve ser muito fácil produzi-los em massa. Jonas bloqueou as granadas que chegam com sua longa espada e se jogou em um ataque direto. Mas Yula não se esquivou sem esforço e o deixou mais bombas nele. Jonas ficou surpreso porque não conseguiu nem sair dessas explosões. Embora eu ainda não tenha considerado um grande problema. No entanto, Yula estava prestes a mostrar a ele o contrário quando ele aparece em seu ponto cego e atacá-lo com sua adaga. Jonas percebeu que granada tinha sido apenas uma distração e que o ataque real era a adaga. Então, em uma segunda fração para reagir, Jonas ativou seu ataque com um escudo para desviar o ataque de Yula. A força era tal que Yula voou e colidiu com a parede atrás dele. Jonas se arrependeu de ter colocado tanta energia no ataque porque percebeu que era algo que um nível 1 não resistia. Ele preocupou pensar que havia matado Yula. Então ele foi perguntar se ele estava bem. Yula estava sentado no chão com ferimentos sangrando por todo o corpo e não parecia reagir. Ele rapidamente perguntou a um curandeiro que veio curá-lo, mas de repente Yulan começou a rir alto e elogiou Jonas por um movimento tão defensivo. Ele se levantou dizendo que não teria sido divertido se ele ganhasse muito fácil. Então agora que havia recebido algum dano, ele queria se divertir um pouco mais com Jonas. Disse a ele para não se mexer mais, porque ele só receberia feridas. Os espectadores também recomendaram Yula para parar, já que era muito evidente que Jonas iria ganhar esse duelo. Mas Jonas não parecia estar disposto a ser organizado. Coloque para se render apesar de suas feridas, e nem Jonas poderia dizer se ele estivesse ganhando ou perdendo a luta. Naquela época, Jonas sentiu um terror invisível por algum motivo, algo que ele não deveria experimentar quando estava apenas enfrentando um Jonas nível 1. Se sentiu estranho e chamou Bob, John e Dennis para parar Julian imediatamente. Eles reagiram rapidamente e imobilizaram. Então Jonas declarou que essa luta acabou, não há necessidade de continuar lutando. Julian foi incomodado e gritou para ser libertado, mas desde que o ignoraram, ele acabou enlouquecendo e os fugindo por não interromper sua luta. Jonas e os outros não entenderam a reação de Julian, então esperaram que um curandeiro chegasse. Então eles levaram Julian para dentro da guilda para atendê-lo, e o professor da guilda o aconselhou a simplesmente ir para casa para descansar. Mas Yolan se recusou a se render e, embora tenham dito que a luta havia terminado, ele insistiu que mal estava aquecendo. Jonas disse a ele não, eu poderia continuar lutando como ferido. Yulan respondeu que, para ele, era fácil demais lutar, mesmo naquele estado, e também, que duelo deveria medir sua força. Jonas preocupou que ele pudesse se forçar demais, mas Yulan não considerou essas feridas mais do que arranhões simples, nada com que se preocupar. Além disso, ele perguntou ao antigo professor da guilda se ele não trocaria o dinossauro de grandes mandíbulas. O professor da guilda respondeu que ele primeiro teve que consultá-lo com seus superiores. Então eu não poderia pagar a ele naquele dia. Ele acreditava que tudo seria resolvido para amanhã, então pediu a Yula para esperar. Yulan se perguntou onde seria esse superior, mas como eu não estava com pressa pelo dinheiro, ele concordou em esperar. Jonas disse que tinha certeza de que Julian tinha habilidades, e como ninguém havia relatado a perda do que caiu, isso significava que não haveria problema em receber sua recompensa. Yulan não lhe deu muita importância, enquanto Fina se sentiu um pouco orgulhosa dele. Em outro momento, a recepcionista perguntou por que seu nível ainda estava em 1 se ele havia derrotado o dinossauro gigante. Yulan pensou que não havia escapatória para dizer a verdade. Então ele contou a ele sobre a pulseira amaldiçoada que o manteve no nível 1 de propósito. A recepcionista e a multa ficaram surpresas ao saber que ele permaneceu fraco de propósito, sem entender que ganhou com isso. Yula simplesmente disse que era melhor ser fraco assim, que foi mais divertido. Para outros, seu raciocínio não fazia sentido, e o dia estava prestes a terminar. Yulan voltou ao seu alojamento, mas Fina o seguiu e ele se recusou a deixá-la entrar no quarto dela. Ela insistiu que ele a deixasse entrar e Yulan repetiu repetidamente que ela não faria um contrato com ela. Então eu deveria voltar para a floresta. Fine argumentou que, embora ele não quisesse, ela queria ser seu parceiro, não importa o quanto ela negasse. Ele se recusou a se render e queria estar com ele. Yulan disse a ele para não entrar em seu quarto. Mas Ben não tinha para onde ir e desejar ficar lá. O que aconteceu? As pessoas começaram a notar o choque do lado de fora do quarto de Yula e começaram a pensar que o garoto estava sendo muito duro com aquela pobre menina. Julian estava com medo de que eles acabaram denunciando, então ela rapidamente abriu a porta e a deixou entrar por um momento. Uma vez lá dentro, ele perguntou por que queria tanto que fez um contrato com ela. Ela respondeu como sempre, que, como ambos haviam ajudado um ao outro, não havia vínculo mais forte do que isso, e foi por isso que ela decidiu ficar ao seu lado. Yulan já estava cansado de ouvir o mesmo. E ele perguntou se era assim que os monstros pensavam, que ajudar outro significava se tornar um objetivo de contrato. Ela respondeu que era algo que sua mãe lhe ensinou que,
Se encontrasse um aventureiro que queria servir, ela tinha que insistir em fazer um contrato com ele. Imaginou que sua mãe também seria como uma raposa prateada, mas ainda deixava claro que ele queria lutar sozinho, então não tinha motivos para formar um contrato. Eu não queria essa bagunça, já que um contrato não poderia quebrar aqui tão facilmente quanto em um jogo. A Fina então sugeriu que não participaria das batalhas. Yulan perguntou o que ele ganhou com um contrato com um monstro ou que ele não lutaria, e ela respondeu que ele poderia dar viagens confortáveis nas costas. Eu não precisaria alugar carruagens e poderia me mover ainda mais rápido que um. Ela pensou que a vantagem era suficiente para convencê-lo. Yulan admitiu que seria conveniente, já que viajar no transporte foi um aborrecimento. E se eu pudesse me mover mais rápido, iria além e poderia caçar monstros mais fortes. Mas eu não queria formar o contrato apenas porque parece que ele caiu em seus truques. Então ele murmurou que não faria. E de repente ele lhe deu um cabeceamento quando ele só queria perguntar o porquê. Ambos reclamaram de dor. E então Yulan declarou que simplesmente a contrataria como um meio de transporte, ele pagaria e cobria sua comida e acomodação. Ele decidiu ter um relacionamento de uso com ela em troca de um preço. Ao ouvir isso, Fina pensou que estava bem por enquanto e aceitou, esperando que um dia chegue a hora em que ele formasse um contrato com ela. Yulan garantiu que ele nunca viria. Ela o deixou passar e melhor pediu o nome dele, já que ele nunca apareceu. Yulan não havia percebido isso e perguntou se ele não tinha ouvido seu nome na guilda ou se tinha problemas auditivos. Fina respondeu que os nomes eram importantes e que a coisa certa era se apresentar formalmente. Yulan se apresentou com o nome dela e ela fez o mesmo, dizendo-lhe para gravar bem seu nome em seu coração, porque eles ficariam juntos para sempre. Yulan quase ficou doente só de pensar nisso, e ela respondeu que o paciente era ele. No dia seguinte, Yulan foi à guilda e o professor lhe disse que as coisas haviam complicado mais do que ele imaginava, então ele pediu que ele esperasse um pouco mais. Yulan pensou que não fazia sentido reclamar, então ele foi revisar outros pedidos no conselho. Ele queria alguém que mal pudesse superar suas habilidades atuais. Depois de escolher um, ele viajou montado nas costas de Fina, que acabou sendo muito mais confortável do que qualquer coisa em que ele já havia se sentado antes. Admitindo em voz alta, mas pensou que talvez contratá-la tinha sido uma boa ideia, avisou que ele iria acelerar, então ele ficou mais fortemente preso e começou a correr a toda velocidade. Yulan teve problemas para ficar de costas, e como esperado, quando parou, ela voou e bateu a cabeça contra algumas pedras. Depois, ela perguntou se deveria ir mais devagar enquanto corria, mas Yulan respondeu que não precisava, porque desta vez se prepararia para sentar mais firme, engajando as pernas no pouco pegajoso, mas ele garantiu que eles estavam bem e que eles continuam. Depois de um tempo, chegaram ao local e Yulan admitiu que havia chegado muito mais rápido do que em uma carruagem. Ele pensou que ficaria tonto com Traqueteu, mas acabou sendo incrível. Bem presumido dizendo que ela era incrível. O que incomodou um pouco Yulan e deu a ele um coscorrão. Ben ficou com raiva. Então ele perguntou se havia realmente um monstro lá. Yulan assentiu, certamente se as informações da guilda estivessem corretas. Ele começou a explorar a área com cuidado, já que não havia muitos lugares para se esconder naqueles lugares. Depois de um tempo, ele finalmente encontrou o monstro que estava procurando, o dragão de raquetes de aço nivelado 32. Este dragão tinha enormes escalas de aço capazes de refletir qualquer ataque, e suas asas eram mal desenvolvidas, para que também não pudesse voar. Yulan pediu a Fina para se lembrar do cheiro desse monstro mais tarde, pois ela se aposentaria por enquanto. Fina ficou surpresa e perguntou a ele por que ele não iria lutar hoje. Não foi o cara que lançou a cabeça contra monstros poderosos? Yulan respondeu que tinha uma regra. Ele nunca entra em batalhas nas quais não tem chance de ganhar. Fen mal podia acreditar que essas palavras eram dele. Então Yulan explicou que seu desafio autoimposto tentou ver quanto poderia melhorar suas probabilidades com a preparação. Portanto, o lançamento sem estar pronto foi apenas um ingresso direto para o desastre. Faime não sabia que esse cara realmente tinha uma cabeça que pensava tanto. E assim, Yulan pediu que ele voltasse à sua forma de raposa porque eles precisavam ir para outro lugar. Faime foi ao site que ele disse a ele. Uma vez lá, ela perguntou o que eles fariam lá. Yulan respondeu que agora fabricaria armas, já que havia visitado o lugar antes para reunir rochas de magma. E desta vez eu faria muitas bombas. Yulan começou a caçar duendes para pegar sua pele e coletou mais rochas de magma escavando. Depois disso, ele melhorou sua habilidade de criação com pontos de habilidade e fabricou mais granadas. Mas ele não ficou lá, já que agora podia fazer muito mais coisas, como minas terrestres com frutas resistentes e rochas de magma. Quando sua capacidade de criação estava no nível anterior, Yulan só podia fabricar bombas jogadas, mas agora ele poderia criar minas terrestres. Fari perguntou se ele faria muitos, ao qual ele respondeu sim, e que ele também faria mais objetos. Desta vez, Yulan criou uma bomba enorme, muito mais poderosa que uma granada comum, embora pesada demais para jogá-la à mão. Fari disse que então era inútil se ele não pudesse usá-lo. Mas Yulan sabia perfeitamente como tirar proveito dessa bomba gigante com um pouco de criatividade.
Então ele fez facas envenenadas e algumas granadas ofuscantes. Enquanto isso, Yulan pensou em centenas de maneiras de usar todos esses objetos, e Fina percebeu que parecia estar se divertindo. Ele passou, a noite caiu e Yulan perguntou a Fina se ela podia ver no escuro. Fina respondeu que podia ver melhor do que ele, então pediu que ele o guiasse para o próximo site. Fina disse a ele que era perigoso se mover no escuro, porque eles não acenderam um fogo. Yulan continuou a agarrar seu rabo, explicando que ela queria manter sua localização em segredo de todos. Fine ainda não entendeu por que ele queria se mudar à noite, para o qual ele respondeu que o dragão de escalas de aço tinha que estar dormindo naquele momento. Yulan sabia que os dragões eram predadores supremos, geralmente ativos durante o dia, enquanto os monstros que eram presas se escondiam ao dia e saíram à noite. É por isso que eles estavam lá à noite, enquanto o dragão dormia, e Yulan poderia tirar proveito desse momento para enterrar as minas da terra. Ele pediu que ele tivesse cuidado com seus passos, porque a partir de agora seria perigoso. Depois disso, Yulan passou muito tempo colocando armadilhas. Ela perguntou a ele quantos ele planejava colocar, mas ele continuou e continuou, até que ele sempre estava entediante mesmo. Yulan terminou de colocar todas as armadilhas ao amanhecer e agora era hora de lutar. Ele disse para ele ficar longe, pois não queria que ele interferia em sua luta. Agora Yulan estava pronto para acordar o dragão adormecido e o observou com binóculos. Ele pensou que o aço-dragão era uma represa perfeita para ele, pois era pesada, lenta e nem podia voar. A batalha contra esse monstro de nível começou a disparar uma flecha perto dos olhos, que acordou com a besta enfurecida, que queria caçar o humano traiçoeiro que ousou interromper seu sonho. Yulan, enquanto isso, tinha certeza de que seria divertido. Então ele se preparou e começou a correr, atraindo o dragão onde queria. Fina assistiu à luta à distância, enquanto Yulan usava fios de aranha para acelerar seus movimentos e manter o dragão seguindo-o na rota planejada. Yulan percebeu que o dragão ainda estava muito bem, o que era conveniente para ele e o fez continuar perseguindo-o. O dragão de aço ainda bateu contra um Yulan, mas para sua surpresa ele caiu nas explosões das minas terrestres colocadas na área. Yulan estava se divertindo vendo como o dragão pisou nas minas e tinha certeza de que aquela enorme escala de aço-dragão não conseguia evitá-las. Yulan lembrou-se de onde havia enterrado todas as minas, para que pudesse se mover livremente sem pisar nelas. No entanto, o dragão parou, o que incomodava Yulan porque ainda havia mais armadilhas para detonar. Ele decidiu provocá-lo ainda mais flechas envenenadas em seus olhos. Os dragões de aço tinham baixa resistência ao veneno, por isso deve ser muito eficaz. Mas Yulan não esperava que o dragão fugisse em outra direção, onde havia menos minas. Depois de evitar alguns deles, Yulan pensou que era hora de evasão de emergência. Então ele se aproximou do dragão para provocá-lo e depois usou os fios para partir rapidamente antes de bater. O dragão recarregou contra ele e Yulan poderia sentir a força desse ataque, mesmo que não fosse tão rápido. Ele usou os fios para evitá-lo e guiá-lo em direção a uma armadilha com um poço. E quando o dragão caiu nele, Yulan aplicou o toque final cortando um fio que ele já havia preparado de antemão. Esse fio continha a bomba gigante que havia colocado antes. Yulan correu para uma área segura para não ser alcançada pela explosão, enquanto o dragão, pego no poço, recebeu a explosão totalmente na cabeça. A explosão foi ainda mais poderosa do que Yulan imaginou e, quando tudo se acalmou, ficou aliviado por ter saído bem a tempo do alcance da explosão. Agora ele se perguntou se teria terminado o dragão de aço, o que não seria surpreendente, mas ainda assim, ouviu fortes rugidos do poço. Yulan ficou surpreso que o dragão sobreviveu e até tenha saído lá, embora as escalas de sua cabeça tenham sido destruídas. Yulan estava empolgado, pensando que teria sido uma pena que o dragão tenha caído tão fácil. Então ele se preparou para se divertir ainda mais com essa luta. O dragão pulou do poço com um ódio claro em relação ao nosso protagonista, continuando a batalha com probabilidades impossíveis para um nível 1. Yulan ficou encantado ao ver que o dragão ainda permanecia em pé, apesar do fato de a explosão ter deixado-o exposto e destruído sua especialidade, sua durabilidade. Embora Yulan não pudesse se sentir totalmente satisfeito, porque seus ataques ainda estavam fracos demais contra o dragão de aço, mesmo sem suas escalas. Mas, desde que eu pudesse continuar atacando-o com minas e explosivos, eu seria capaz de vencer se conseguir atraí-lo para mais armadilhas. Yulan evitou sem esforço o ataque desesperado do dragão usando os fios, e antes de sair, ele deixou cair uma bomba extra aos pés do dragão. O dragão de aço continuou a perseguir Yulan com a intenção de matá-lo, enquanto ele balança com os fios e o guiou para a próxima armadilha. No entanto, ele ficou surpreso com ele.